Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje e nos próximos 2 episódios comentaremos uma parábola de Jesus que consta no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 12, versículos de 16 a 21, que é a parábola do rico insensato. Ela carrega ensinamentos profundos, dentre os quais destacaremos a maneira como nós lidamos com os recursos materiais e com os conhecimentos que já adquirimos. Especialmente hoje, focaremos nosso comentário em um ponto acerca desse ensino e na semana que vem trazemos o contraponto, que nos auxiliará, por fim, a encontrar o equilíbrio da reflexão, que deixaremos para o terceiro episódio. Antes de tudo, o que é um recurso material? Por vezes, quando dizemos recurso material ou bem material, a gente pensa logo no dinheiro, na casa, no carro. Mas esse conceito precisa ser expandido a fim de que nós não venhamos a limitar o aprendizado. Bem material é tudo aquilo que só nos pertence, entre aspas, enquanto estamos encarnados. Nisso compreendemos então os títulos, os cargos, o corpo físico. E de certa maneira, com muito cuidado, poderíamos colocar até a inteligência, no sentido de que nos foi dado um corpo físico que nos permite expressar a inteligência de maneira adequada, como Ferdinando dirá na mensagem A Missão do Homem Inteligente na Terra, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por certo, a inteligência está no espírito. Ninguém está discutindo isso aqui. E o espírito seguirá com ela após a morte. Mas aqui nos reportamos à capacidade de expressão dessa inteligência, porque isso depende do cérebro, que é um órgão material. Por isso dizemos que a capacidade de expressar a inteligência é, então, um recurso material concedido por Deus às criaturas. Mas, estabelecido esse conceito, leremos agora a parábola. Jesus diz assim: a região de certo homem rico produziu abundantemente. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Porque não tenho onde recolher meus frutos. Disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas, disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Destacaremos alguns pontos aqui para a nossa meditação. Existe uma conversa do homem rico para consigo mesmo, o que nos faz pensar que todo o diálogo que acontece aqui é sempre interno. O homem consigo mesmo e Deus para com esse homem. O que então nos faz pensar que há um diálogo entre a consciência e o homem. De modo que o que nós vamos refletir aqui é sempre uma questão consciencial. Não há imposições, não há condenações, não há críticas, até porque o homem é chamado de insensato, o que demonstra que lhe falta o bom senso, mas isso não é exatamente uma condenação. E mais, ele só é insensato porque ele crê possuir, quando na verdade não passa de um depositário dos bens. Ele diz para si mesmo: alma, tens muitos bens, mas a sua própria consciência lhe aponta: e o que preparastes? Para quem será? Dando a entender que, honestamente falando, nada daquelas posses eram de fato posses, porque, tomada a alma, os bens ficam para outros. A reflexão aqui posta nos convida então a uma questão: reter os bens materiais ou não reter? É certo ou é errado guardar? A questão é mais complexa do que se pensa em um primeiro momento. Além disso,
relembraremos que estamos falando de bens materiais em seu amplo aspecto e de conhecimentos que detemos e por vezes retemos apenas para nós mesmos. Para dificultar a questão, lembraremos uma fala de Jesus também no Evangelho de Lucas. O mestre disse assim: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que traduz, no primeiro momento, a falta de bens materiais em Jesus e também nos permite pensar se de fato é necessária a abundância material mesmo nas tarefas do bem. Por certo, precisaremos de muitos outros elementos para trabalhar bem a questão, mas reflitamos juntos na fala de Jesus e meditemos no volume de recursos que temos e qual o fluxo que damos a eles. Falamos dos recursos financeiros? Sim, certamente, mas falamos também dos conhecimentos, dos cargos, dos títulos e, claro, do bem material mais precioso que alguém pode ter, que é o tempo. Os recursos são inúmeros, o que nos mostra também que inúmeras são as oportunidades. Todavia, para bem aproveitarmos as oportunidades, será preciso trabalhar pelo menos mais um ponto. Se não devemos reter nenhum bem, precisaremos então dar de maneira desregrada? A ideia seria prodigalizar a pretexto de não sermos insensatos? Bom, essas são questões para trabalharmos no episódio que vem. Por ora, ainda nos faltam elementos para encontrar o equilíbrio da questão. E claro, não devemos esquecer que estamos tratando aqui de uma questão da consciência, onde cada um terá a real liberdade de decisão. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.